Mas olha só, o que eu vejo é assim, o autoconhecimento e a autoaceitação como a chave. Porque quando a gente fala como manter a saúde mental, como sobreviver num ambiente ou num contexto preconceituoso, por exemplo, nós temos pouco, não vou dizer nenhum, mas nós temos pouco poder, né, de afetar ou de alterar o meio. Mas a gente tem muito poder em relação ao que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz. Então eu penso assim, quando a minha fonte de reconhecimento e de aceitação, ela está fora de mim ou está no outro, eu preciso que você me aceite para eu me sentir bem, né, com a minha orientação sexual, por exemplo, ou com o meu corte de cabelo, em usar barba, um determinado tipo de roupa, eu fico à mercê da percepção dos demais. E isso faz com que eu fique insegura e o tempo inteiro me questionando se será que eu estou sendo aceita ou julgada. Então, quando eu assumo para mim, né, a questão não é nem assumir para o outro necessariamente, mas quando eu assumo para mim que eu sou o que eu sou, então o jeito é ser o melhor que eu puder, né, quem eu sou, eu passo a considerar que essa fonte de reconhecimento ela é interna. Então, eu faço o melhor que eu posso, né, com a realidade que eu tenho, sendo quem eu sou, e começo a lidar melhor com aquilo que eu não tenho poder de alterar ou com aquilo que eu não posso mudar. Que é o medo de ser julgado, é o medo de não ser aceito, né? Desde criança a gente passa por isso. Então, se você lembrar, por exemplo, o primeiro dia de aula numa escola nova, aquela necessidade que a gente sente, que é natural do ser humano, e a gente pode generalizar isso, eu sinto isso, você provavelmente também, e todo mundo que estiver nos assistindo também sente isso, que é eu quero ser aceito. E para ser aceito, nós costumamos tentar nos encaixar. Então, o medo da rejeição, o medo da não aceitação faz com que a gente sinta o preconceito de uma forma mais latente, assim, esse medo mesmo. Eu vejo que assim, né, quando a gente não está à vontade para ser quem realmente nós somos, né, isso em qualquer questão na nossa vida, automaticamente um sofrimento começa aí. Né? Além do medo da rejeição, o medo da não aceitação, que eu já falei anteriormente, a gente se sente no lugar errado na hora errada. Então, isso começa a gerar, primeiro de tudo, uma ansiedade. Eu começo a ir dormir no domingo à noite já sofrendo, porque amanhã é segunda e eu vou estar naquele ambiente para fazer meu trabalho com aquelas pessoas que eu sinto essa não aceitação. E aí, quando isso vai se repetindo, obviamente gera um estresse, pode gerar um burnout, um medo do ambiente de trabalho, uma insegurança constante. E aí, dependendo da direção que eu sinto que isso vem, então, por exemplo, se vem de um líder, o meu medo é muito maior, porque aí eu começo a sentir que a qualidade do meu trabalho está sendo questionada, não pela qualidade do trabalho em si, mas por quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, né? E o que as pessoas pensam de mim, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Eu vejo assim, nós somos um indivíduo, né? Indivíduo é aquele, pela origem da palavra, que não se divide. Logo, eu sou inteira. Quando eu percebo que eu não sou aceita, eu começo a questionar a qualidade do que eu sou e de tudo aquilo que eu faço. Então, é natural, inclusive, que eu faça pior. Por quê? Vamos pensar num exemplo muito simples aqui. Quem tem filho, por exemplo, e já deixou o filho na escola com dor de garganta e foi para o trabalho preocupado com o filho. Se você perguntar para as pessoas que já passaram por isso, provavelmente elas vão te responder que não foram tão produtivas quanto elas são num dia que está tudo bem na vida delas. Só que isso é uma exceção na vida da gente, né? Um dia que alguma coisa não deu certo e que a gente sente que a produtividade caiu, ou que eu não atendi aquele cliente tão bem, não respondi um e-mail com tanta atenção, com tanta delicadeza, porque eu estou preocupada com outra coisa. Quando a gente fala do preconceito, a questão muda, porque não é um dia, uma vez que acontece, ou esporadicamente. É uma questão de todos os dias. Então eu já chego olhando em volta, eu fico, uma parte minha tá preocupada e tá presa naquela sensação de não ser bom o suficiente, e a não aceitação, a rejeição, né, isso traz essa sensação, não sou bom o suficiente. Logo, tudo que eu faço vai ser questionado. E quando a gente faz as coisas de forma insegura, a gente não faz tão bem quando a gente está à vontade para fazer aquilo, que a gente acaba dando muito mais de nós, né? Então, assim, eu coloco tudo de mim no trabalho que eu faço a partir do momento que eu percebo que eu sou aceita, que eu sou querida e que o que eu faço é bom. Então, tem muito a ver com esse olhar do outro de aceitação para o que eu faço, para quem eu sou. Eu acho que a primeira coisa é assim, é um olhar de reconhecimento mesmo. Nossa, como você está bem? Eu estou percebendo que você tá bem, né? Eu estou percebendo que você está mais leve, que você está mais feliz. Fico feliz por você também. Eu acho que esse acolhimento, e mesmo quando as coisas não estão bem,
né? Eu acho que o acolhimento por parte do outro é parte importante desse processo, né? E, além disso, sentir essa abertura de que, olha, se você quiser conversar, se não estiver tudo bem, eu estou aqui para conversar com você. E que bom que agora está tudo bem, eu estou percebendo que você melhorou. Eu sinto que muitas vezes falta um pouco de clareza, leveza e transparência nessas relações, né? Então, eu percebo que você tem uma questão difícil, trabalho com você, a gente está lado a lado ali numa empresa, ou até, né, por uma tela de computador, como hoje é muito comum. Eu percebo que você não está legal, mas como não é algo profissional, eu não falo nada, eu não contribuo para esse momento teu de nenhuma forma, sendo que eu poderia. E o contrário também é real. Então, eu percebo que você está melhor, eu percebo que você está numa busca de superação, e eu acabo não reconhecendo, porque aquilo não faz parte, para muitas empresas ainda, para muitos contextos, do comum, né, do natural da gente conversar a respeito da nossa humanidade no ambiente profissional. Eu vejo que é assim, eu gosto de que todos nós, né, independentemente da nossa orientação sexual, né, homossexual, heterossexual, bissexual, não importa. Não estou falando nem de sexualidade aqui ainda, mas todos nós temos um armário para sair de dentro, um armário da vida, né? Seja em relação à roupa que você veste, ao tipo de armação de óculos que você gosta de usar, o seu jeito de se comunicar e também, obviamente, a sexualidade. Quando nós estamos nos sentindo presos dentro desse armário, ou seja, sem coragem, sabe, de ser quem a gente é, de mostrar quem a gente é, se a gente quiser, e livre também para não mostrar tudo, né? Principalmente quando a gente fala de sexualidade, porque é uma questão íntima. Então, eu penso que, assim, quando a gente sente esse acolhimento fora do armário, a gente sai. Né? Quando a gente cria essa coragem, a partir do autoconhecimento, como eu falei lá no início do nosso papo, e a gente sente o acolhimento do lado de fora, a gente sai. E fora do armário da vida, não só falando de sexualidade, a gente performa muito melhor. Porque, como eu disse, a gente dá tudo da gente, a gente tem coragem de mostrar para que a gente veio, o que a gente faz, no que a gente é bom. Né? Acontece que eu ainda percebo muito preconceito velado hoje em dia, porque como essa coisa da diversidade vem sendo falada, então o tema está vindo à tona cada vez mais, e que bom, né? Fico muito feliz por isso. Mesmo assim, muitas vezes eu sinto que rolam aquelas piadinhas. Então, a pessoa que tem uma orientação sexual diferente do padrão ou do mais comum, né, ou que não seja o heterossexual, ele se omite muitas vezes nesse contexto profissional, sendo que em qualquer outro contexto ele fala abertamente da sexualidade dele. Então, eu gosto de falar assim, tem gente, né, homossexuais ou bissexuais, que gostam de falar, que gostariam de falar e falam abertamente, e aí depende, de novo, da coragem dele e da capacidade da empresa de acolher e aceitar isso, né, das pessoas da empresa, porque não é a empresa, são as pessoas que fazem a empresa. Tem aquele que não quer falar e não fala, porque não é uma coisa que precisa ser dita no primeiro momento, é algo íntimo da pessoa. Então, por exemplo, a gente conversando aqui, eu não cheguei te contando que eu gosto de quindim, né? É uma preferência minha, eu adoro esse doce, mas é uma coisa que eu falo abertamente quando surge o contexto. Então, não precisa ter essa pressão, precisa falar, você precisa contar para as pessoas, depende. E também tem aquele que não quer falar e não fala, e se sente bem em não falar. E tem aquele que gostaria de dizer, mas não diz porque não sente que vai ter um acolhimento, que vai ter uma compreensão, porque já conhece, muitas vezes assim, é cultural na empresa, né? Uma cultura que ela é velada, obviamente, e só que acaba acontecendo. Então, a repetição das mesmas piadas, uma risadinha quando alguém passa com alguma suspeita que pode ser gay, pode ser homossexual, aí o grupo dá uma risadinha e às vezes essa pessoa que está ali e ainda não abriu para as pessoas, né, a sua orientação sexual, acaba percebendo esse preconceito e se segurando, porque falar que as pessoas brincam disso, as piadas que acontecem são essas, então eu vou guardar para mim, né, a minha orientação sexual, essa parte da minha identidade, porque aqui não é bem aceito. Então não é simplesmente o que acontece comigo, é o que a gente vê no ambiente, de que tipo de piadas essa equipe ri. Então, eu falo que isso é muito importante. Você quer saber os tipos de preconceito que rolam num determinado ambiente? Começa a observar e fique atenta às piadas que as pessoas naquele ambiente dão risada.
que você já vai identificar os preconceitos ali, né? Eu falo assim, tem ambientes que as pessoas riem das piadas erradas, entre aspas. Então, quando é uma piadinha preconceituosa, quando tira sarro de alguém que passa, aí a pessoa já fala assim, puxa, se estão rindo dele, vão rir de mim também, então eu prefiro me economizar. E nesse se economizar, a gente se economiza nessa abertura de ser quem a gente se economiza na performance, a gente se economiza na entrega, e tudo porque a gente puxa o freio de mão do medo da não aceitação. Olha, primeiramente o que eu tenho visto é assim, precisamos falar sobre isso. Então eu estou vendo muito movimento sobre a diversidade em vários quesitos, eu estou vendo bastante abertura, eu estou vendo eventos, eu sou palestrante do mundo corporativo, então eu mesma falo sobre diversidade em empresas, então eu percebo que se precisamos falar sobre isso, ele é fundamental. Porque senão vira, Cris, aqueles assuntos proibidos, que a gente não toca no assunto, finge que ele não existe, e fingindo que ele não existe, a gente não faz nada para melhorar. Então, esse é um primeiro passo muito importante. Um segundo passo importante é ouvir as pessoas. Então, ter, ou no RH, ou na área de treinamento e desenvolvimento, uma ouvidoria, alguém, um psicólogo, uma psicóloga, não sei, um profissional do RH que possa acolher essas pessoas para que o RH saiba o que está acontecendo. Né? A gente não consegue mudar algo que a gente não tem consciência que acontece, por exemplo. Então, se eu não sei, se eu não subo na balança, eu não sei que eu estou acima do peso. Eu consigo ignorar a informação e continuar comendo errado para sempre. Então, é a mesma coisa. Então, numa empresa que eu não sei que o preconceito acontece, porque eu estou ocupada com os outros processos, eu estou ocupada com as planilhas, eu não vejo isso. Então, eu acabo deixando esse assunto para lá. Então, quando eu abro uma porta, né, uma linha de comunicação transparente, leve e honesta, para que as pessoas possam vir com as suas queixas, né, para falar, olha, está rolando isso comigo, isso aqui faz com que eu me sinta mal, isso aqui tem me preocupado, isso aqui tem me deixado ansioso, eu estou passando mal para trabalhar. Eu conheço gente assim que vomita antes de ir para o trabalho, de nervoso, porque vai ter que ir para aquele lugar. Então, se essa pessoa não tem alguém dentro da empresa, e isso vai se tornando uma cultura, que as pessoas passam a confiar neste canal de comunicação e se abrir para que posteriormente seja tomado alguma providência no sentido de melhorar a nossa comunicação, abrir para uma roda de conversa, para que as pessoas possam falar, né, serem ouvidas e ouvir aquele que é diferente de mim para que possa me ensinar. Né? Nós vivemos a partir da percepção que nós temos do mundo. E fora da gente, tem um monte de gente com mundos muito diferentes do nosso. Quando a gente se abre a ouvi-los também, a gente começa a entender as mudanças que precisam ser feitas. E a partir daí, as ações que a gente vai descobrindo que precisa. Né? Então, eu percebi que precisamos falar sobre um assunto mais específico dentro da diversidade. Então, por exemplo, quem é gay e assume como é que ele é tratado, quais são as piadas que rolam, esse preconceito vindo à tona, e a gente falando sobre ele, a gente consegue ir lentamente, porque é um processo lento, viu, Cris? É uma mudança de cultura. Então, eu falo assim, cada um tem que fazer a sua parte, ficando atento, e deixando de exigir que o outro seja um puxadinho de si, né? Quando eu paro de querer, isso só acontece de forma consciente. Quando eu presto atenção em mim e paro de querer que você pense como eu, ou coma como eu, né? Ou se vista como eu paro de cobrar essa normalidade dentro do que é a maioria. Eu começo a entender que a naturalidade está justamente na diversidade, né? Que é normal cada um ser como é. Quando a gente tira esse significado do normal, que é a norma, que é a repetição, que é o que acontece de forma mais comum. E aí o diferente passa a ser olhado com um olhar de acrescentar algo, né? Quando eu olho para você, a partir do que você tem diferente de mim, é onde eu estou aberta a aprender alguma coisa com você. E aí as empresas ainda têm um ganho gigantesco, que é construir, de pouquinho, como eu disse, uma cultura de aprendizagem, onde eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente se abre a ouvir o outro e a crescer com tudo o que nos acontece, principalmente nas diferenças. Eu percebo, e inclusive eu acredito que isso precisa ser falado, assim, olho no olho mesmo com os líderes. Por quê? O que eu sinto? Muitas vezes uma equipe mais aberta, uma equipe mais disposta, uma equipe acolhendo o colega, por exemplo, numa sala de treinamento, que dá nitidamente para perceber esse clima bom acontecendo, e quando o líder está presente, a coisa muda. Então, assim, quando a gente cascateia de cima para baixo, né, como as empresas chamam na hierarquia, e quando os líderes passam a falar sobre isso com mais naturalidade, a compreender esse assunto da diversidade com a complexidade que realmente é, porque nós estamos falando de seres humanos e a partir daí a diversidade ela já é uma realidade, porque somos todos diferentes.
E aí a gente começa a, a curtir as diferenças da liderança para baixo, né? Porque eu vejo assim, as pessoas elas se espelham muito no comportamento do líder. Eu falo que o líder, antes dele ser alguém que sabe o que precisa ser feito, ele é exemplo. Então, quando a empresa percebe isso e começa a trabalhar com a liderança, esse abraço à diversidade ele acontece de forma muito mais orgânica e natural pelo restante da equipe. Sem dúvida, né? Eu falo assim, a gente está aí há 2 anos e pouco por conta dessa nossa história aí, da pandemia, né? Sem poder abraçar. Então eu falo, qual vai ser o prejuízo que a gente vai ter desses abraços não dados? Porque é óbvio, né? Que o abraço físico não dado também nos distancia, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, né? Eu falei isso esses dias com meu filho, o Gabriel tem 22 anos, e eu cheguei de um evento, eu falei para ele, ó, como eu tô vindo de um evento, todo evento presencial que eu faço, eu fico uns 5 dias sem abraçá-lo, sem chegar muito perto, né? E aí ele falou assim, você percebeu como, nos dias pós-evento, que a gente não se abraça, como a gente também se distancia, a gente conversa menos, eu falo menos da minha vida para você, você fala menos da sua vida para mim. Então eu fico pensando assim, nesse momento agora, de pensar nesse abraço mesmo, como ações que o RH, que os líderes podem tomar, né, podem decidir por tomar na direção de aproximar as pessoas. E a gente aproxima as pessoas quando a gente aceita e acolhe as diferenças, né? Esse abraço tem aí o sinônimo de acolhimento.